E aí, belezinha? E aí, belezinha? E aí, belezinha? Nego velho, hoje eu estou com uma família de brasileiros que mora aqui no Japão e que tem uma vida diferenciada. O que você faz hoje? Bom, hoje eu construo casa, né, numa empresa chamada Daiwa House. E nas horas vagas eu faço reforma e construo, tipo, faço painel de TV, né, faço bastante reforma conforme os clientes brasileiros, né, pedem pra gente fazer, a gente tá atendendo eles aí. Graças a Deus a gente está conseguindo uma demanda boa de brasileiro. O diferencial que a gente está disponibilizando para eles está uma boa qualidade. O tempo também está sendo bem no tempo que eles estão pedindo. E eu não trabalho também mais em fábrica. Antes eu tinha um restaurante ali no Kumac, não tem mais, porque eu agora estou trabalhando só com ele. Eu acho melhor assim, né? Eu tenho mais tempo para ficar com meus filhos, uma qualidade de vida melhor. E focar para ajudar ele a crescer nesse ramo de Daico, que é a construção, reforma, design de interior. E aí a gente vai indo. Então você estava me falando que você, o que acontece? Você trabalha em uma construtora, essa construtora ela deixa uma casa para você terminar essa casa. Isso. E você faz o interior dela todinho. Isso, o acabamento, o interior dela, né, eu faço tudo. Em questão do acabamento, do carpinteiro, serviço carpinteiro, né, seria. Então hoje você é um carpinteiro. Um carpinteiro. Um carpinteiro. Carpinteiro Ele de tem a Nazaré. profissão de Jesus. Bom, né? Mas não sempre foi assim. Não. Você trabalhava em fábrica, como todos os brasileiros. Foi na época, lá em 2008 mais ou menos. Na época da crise. Foi na época Na época que a maioria dos brasileiros ou estava indo embora ou estava desempregado. Isso. Foi uma época que até no Brasil saiu notícias que tinha brasileiro passando dificuldade. Morando debaixo de ponte. Morando embaixo de ponte. É. E era o fim de sonhos de muitos brasileiros e de outras nacionalidades também. O Japão estava em crise. Estava em crise, de verdade. E nessa crise você também estava no meio. Tava no meio, a gente passou muita dificuldade, né? Ele levou comida firme, eu também levei, que a gente trabalhava junto. Foi barra naquele Achou momento. que seria o fim. Agora tá todo mundo na roça. Mas aí, muitos amigos meus pegaram o seguro-desemprego, né? Aí veio aquela coisa, cara, antes de pegar esse emprego, vamos tentar. A gente consegue alguma coisa. Aí a gente procurou. Recebi muitos não na cara. Daí, na última, eu veio lá, Daico, não sei o que, engandia, não deu pra entender muito, mas liguei, né? Eu conversei com o japonês, então foi bom, porque eu consegui falar com ele diretamente, né? A gente conversou e ele aceitou, a gente... Foi um choque mesmo, que um choque pra ele, porque quando eu cheguei a conversar com ele, ele olhou pra minha cara e falou, estrangeiro. Mas no telefone ele não percebeu que era estrangeiro. né? Então foi bom, foi uma jogada, né, que eu tive, conversei com ele no telefone e depois aí ele gostou de mim e foi trabalhando. E no começo eu recebia pouco, né? Era 8 mil 8 dia mil que ele dia. recebia. Foi um tempo grande até, um espaço de tempo de quase um ano e meio, ganhando esse 8 mil dia, mas mesmo assim ele perseverou, até ir mudando de serviço. Quando você começou esse trabalho, o idioma, você acha que foi fundamental? Fez a diferença? Fez. O Japão em crise, com a maioria dos brasileiros desempregados, a dificuldade que estava até para o japonês, o país inteiro estava em dificuldade. Você acha que o idioma, o fato de você saber o idioma ou não, isso faz diferença? Fez diferença? Fez, total, né? Totalmente. Foi o fundamental, não tem como ele falar com o japonês sem falar o Hoje eu japonês. trabalho só com o japonês, nessa empresa da Daiwa House, né? E através do meu serviço que a gente fez, a gente, tipo, hoje eu consegui, tem mais 2 brasileiros trabalhando comigo lá, né? E foi uma porta que a gente abriu, né? A gente conseguiu abrir nessa empresa. Então, o brasileiro morando no exterior, sabendo o idioma, ele tem um pouco mais de chance de passar por uma crise ou de ter novos horizontes. Hoje a sua vida é diferente, trabalha bastante, mas a perspectiva é diferente. O foco é diferente, a perspectiva é diferente, os nossos objetivos é diferente. E o idioma, sim, com certeza, ajuda muito, muito mesmo. E uma coisa também que estava falando bastante, e a parceria da esposa?
Essa parceria é fundamental, né? A gente, lógico, veio a crise, né? E nós dois, em vez de pirar, saber o que fazer, um apoiou o outro, né? E ela me conhece mais que ninguém, né? Então ela viu... Eu vi o potencial gigantesco nele nessa área de Daiko. Como que você conseguiu enxergar o seu potencial dele? Pela forma que o japonês estava ensinando ele e elogiava ele, então não é comum. A gente sabe que existe um tempo para você aprender qualquer coisa e foi muito rápido. Então eu percebi esse elogio muito cedo. Então com esse elogio muito cedo eu falei, então esse é o ramo dele. Aí a gente começou a ver, falei, nossa, eu pensei, tá ganhando 8 mil dia. Ok, é pouco, mas se você tem o potencial, você vai ficar até aprender e até aumentar seu salário. Pra você ver como é bacana, né? Nem eu enxergava meu potencial. Sim. Eu achava que, tipo, não sabia fazer nada. Eu era um desastrado. Eu machucava bastante. Porém, ela que tá do meu lado, tá vendo? Vai dar certo. Vai dar certo, eu vi, ele vai. Você fala Nihongo e você tá conseguindo trabalhar, não vai desistir, não vai voltar pra fábrica. A fábrica não vai te dar uma profissão. Ali você pode sim tirar bastante coisa pro dia aproveito, você vai aprender muita coisa de regrinha, administrar algumas coisas, mas aquilo não é uma profissão. Sim. Né? Então, pelo menos nas fábricas onde a gente trabalhou, não era profissão, não tinha como ser profissão nenhuma. E o Daiko é uma profissão. Então você estava bastante preocupado com o que ele poderia fazer, uma profissão dele, então você resolveu investir, mesmo ganhando pouco na época. Mesmo ganhando 8 mil, a gente não visou dinheiro no momento. A gente visou o trabalho, uma oportunidade de você aprender uma profissão. E que hoje ele é dono de um oyokata de uma firma. Sabe o que é bacana? Na época a gente trabalhava na fábrica, era um serviço repetitivo. Aí quando eu comecei a trabalhar na construção de casa, a gente começou a abrir a mente, cara. Tipo, é interessante que você percebe que tem além daquilo lá. Tem o da vida, então, outro mundo. E aí o que acontece? Você percebe, cara, quanto tempo eu fiquei na fábrica trabalhando como robô, né? Praticamente, porque você fazia aquilo lá, você mete aquilo lá e aquela rotina, cai na rotina e Mas você... é pra entender, porque o medo é muito grande, a gente sair de um lugar que é confortável, onde você tem aquele dinheiro todo mês que te dá aquilo certinho, de repente você sair por conta. Na verdade, se não fosse a crise, a gente estaria lá. Estaria lá ainda? Estaria sim. Estaria, e hoje, comparado com o que você ganhava no começo, é um pouco mais, é mais ou menos igual? Hoje? Não precisa falar o valor, mas é um pouco mais. O dobro, 3 vezes mais. Um pouquinho mais. Dá mais ou menos umas 2, 3 vezes mais. Dá. Muito bom, né? É, né? Tá. E Teide, né? É, né? Porque imagina. Uma obra de Gemba é das 8 às 6. Então, o que eu queria que as pessoas entendessem, o investir numa profissão te deu um retorno financeiro depois de 2 anos, que aquele período você teve que esperar um pouco, precisou do apoio da família, da esposa, só que também depois que passar esse período, você retorna com a profissão, com um salário melhor, expectativa maior, abriu a mente. Então foi valioso. Foi super valioso. E agora a gente está focando em atender os brasileiros. Graças a Deus, todos os nossos clientes brasileiros não têm o que reclamar. Todos eles gostaram do nosso trabalho, recomendam o nosso trabalho. E isso faz a gente ficar feliz. Vai crescendo, né, de pouquinho em pouquinho. Eu tenho acompanhado algumas reformas que vocês fizeram, alguns trabalhos de vocês no Facebook, e é por isso então, eu quero conversar com eles. Porque o trabalho é bonito. Tem trabalho que a gente olha assim de pessoas que fazem reformas, você fica babando. Né? Claro que é bastante minucioso, mas caramba, que bonito, né? O cara, ele muda, vamos por assim, uma sala, ele transforma aquele ambiente, né? E vocês estão de parabéns pela família, pela esposa. E acredito que o pessoal do canal também, depois está vendo esse vídeo, vai poder enxergar que não é só uma coisa. E não é só o preconceito. Não é só coisa ruim. Existe coisa boa. Se correr atrás. E outra coisa também que a gente quer oferecer para a comunidade brasileira
tirar aquela visão que a gente mora no apartamento, não pode ter uma coisa legal. Pode sim, pode trocar papel de parede, não é caro. Você pode fazer uma moldura pequenininha que não vai ficar caro. O seu quarto você pode colocar espelho, pode colocar umas molduras bonitinhas, uma cama mais legalzinha. Você vai ter uma casa confortável. E tirando aquele tabu que você mora em apartamento, tem que viver aquela vida daquele apartamento normal. Não é. Pode fazer sua casa, seu apartamento do jeito que você quiser. Isso a gente está aqui para disponibilizar isso, porque japonês é difícil fazer isso para brasileiro. Ah, sim, o orçamento é caro. O orçamento é caro. Agora a gente, como a gente está nesse ramo já, a gente viu como que dá para trabalhar bonitinho e com um orçamento que cabe no valor do pessoal, super, super recomendo. Tá aí uma recomendação do canal aqui. Nós viemos para falar de um assunto e já tem, ó. Já tem uma propaganda. O pessoal que está vendo a imagem aí já sabe, já está conhecendo junto o trabalho de vocês. E que, de vez em quando, você vai com ele também. Eu vou. Todas as obras. Misericórdia! Todas as obras que é relacionado a nosso, né? Que é com os brasileiros. Quando é com os brasileiros? Eu vou. E antigamente a gente não tinha máquina de papel de parede, né? Eu era a máquina dele. Me fazia de escrava, tá, gente? Eu que passava cola, cortava, media a parede, cortava o papel de parede, passava cola, entregava bonitinho na mão dele, igual o médico. O médico só pega o texto ali, né? Ele é médico. Eu era escravinha. Desse trabalho você gostava? Esse era bom. Ele comprou a máquina. Ele só colava. Depois ele comprou a máquina, agora eu só vou no botãozinho, né? Mas eu continuo passando cola. Pra ele. Passando cola. Aí viu, você viu família trabalhando juntas, unida, vencendo o Japão. Hoje você olhando, se passou uma crise, você já se sente vencedor? A crise que a gente passou. Ou pelo menos já caminho andado. Porque vai fazer 10 anos, né? Então, as pessoas veem hoje a nossa vida e falam, nossa, que é simples e tal, que a gente consegue, né? A gente também vai conseguir, mas lógico, teve um processo. Talvez. Nossa vida é um processo, né? Igual, assim, às vezes a gente posta que viajou para tal lugar, foi para tal lugar e as pessoas falam, nossa, você viaja muito. Não é isso. A gente trabalha tanto. Às vezes eu e a Fabiana, a gente vira de sábado e domingo, de noite, de madrugada, sem dormir. Para entregar a obra para o cliente, para não ter, falar, você atrasou a obra. Não, a minha e a dele, a preocupação dele é entregar a obra no dia que falou. Então, se atrasou, é problema nosso, vamos virar à noite, até terminar. Só que isso a gente não posta lá no Face, estou trabalhando até 2 horas da manhã. Né? Então, as pessoas vê o oba-oba, mas o que a gente passa trabalhando é bastante coisa. Tá ouvindo? Se você quiser vencer, seja no... Eu acredito que vencer não é só no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. A pessoa precisa de trabalhar, ter uma família, conhecer o idioma, se for num país estrangeiro. Legal. E força. E muita coragem. Belezinha? Se gostou do vídeo, já sabe, né, neguinho? Manda um joinha, comenta alguma coisa. A gente tá pensando em fazer uma live com eles. E se vocês aprovar, vamos fazer essa live aí, já deixa só a pergunta. É perguntinha que a gente tá aqui pra responder. Né, Misericórdia, eu tava conversando com eles, gente. Ali fora. Eu vim pra fazer um vídeo de 5 minutos. Rapaz, hoje, 7 horas da noite, os caras têm muita história pra contar, bicho. Eu não sei onde que eles... Gente, pensa num povo que tem história. Dá pra fazer uma série de história de vocês. A novelinha Suzuki. Belezinha? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Se liga pra nós.